Pai do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que é seu amigo em Cristo, pastor Felipe Jesus, trazendo todos os dias para você uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo, de reflexão, tudo isso diretamente do coração de Deus para o seu coração. Ei, olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo de número 20, versos 25, 26 e 27. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor, e quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Me responde uma coisa. Quem é o dono da igreja? Porque tem gente por aí que age como se tivesse comprado a noiva de Cristo. Como se fossem senhores da casa de Deus. Mas a verdade é só uma. A igreja tem um único dono. E o nome desse dono é Jesus Cristo. O que estamos vendo hoje não é pastoreio, é ditadura. Homens que mandam e desmandam. Que acham que o rebanho é propriedade particular. Que confundem respeito com medo e liderança com opressão. Mas entenda uma coisa, o pastor nunca foi e nunca será o dono da igreja. Porque a igreja, ela não foi comprada com dinheiro, mas com sangue. Mas o que temos hoje? Homens que, por colocarem o nome na placa, querem tratar a igreja como empresa e os membros como empregados. Alguns até dizem, aqui mando eu, se não gosta, é só sair. Como se o corpo de Cristo fosse um império pessoal. O verdadeiro pastor não manda, ele serve, ele não oprime, ele guia. Ele não se coloca no trono, porque o trono já tem um dono, e não é ele. O interessante é que em Atos, capítulo de número 20, versículo 28, há um conselho maravilhoso que diz assim: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Ei, e o mais engraçado é que existe uma certa ditadura espiritual, e todo aquele que questiona é rebelde. Tem líder por aí que não aceita ser questionado. Se alguém perguntar algo, já rotula de rebelde, desobediente, cheio de demônio. Por quê? Porque o medo é a arma dos manipuladores. Jesus nunca impediu perguntas. Ele sempre respondeu, ensinou, debateu. Mas esses líderes que se acham donos da igreja não querem ser questionados porque têm medo da verdade. O interessante é que, como eu já li em Mateus capítulo de número 20, versos 25 ao 27, Jesus vai dizer que aquele que quiser ser o maior tem que servir a todos. O engraçado é que em alguns lugares por aí, alguns homens que se acham dono da igreja diz, aqui só eu falo, e querem censurar a igreja, não é verdade? Quantas igrejas hoje são feitas para um homem e não para Cristo? Lugares onde só o pastor tem voz, onde ninguém pode pregar sem sua autorização, onde ninguém pode ensinar sem sua permissão. A igreja virou um feudo e o pastor virou um rei. Mas na igreja primitiva é tão diferente. Todos participavam, os dons eram distribuídos, os irmãos se edificavam mutuamente. Mas hoje, se alguém se levanta com um dom, a primeira coisa que fazem é podar, porque não querem perder o controle. O engraçado é que Paulo, na primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 14, verso 26, ele vai dizer: O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, um ensino, uma revelação, uma palavra em outra língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação. O interessante e o mais triste é que alguns pastores têm se tornado faraós no nosso meio. Hoje tem pastor vivendo como rei, sendo bajulado como imperador, carregado como um faraó. Gente que não anda no meio do povo, que precisa de seguranças, que exige honra e que impõe obediência cega. Mas sabe qual é o problema, meu amado? É que o verdadeiro rei veio montado num jumentinho.
Se Jesus, o Filho de Deus, lavou os pés dos seus discípulos, por que tem pastor aí exigindo tapete vermelho? Se Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, por que tem líder agido como um déspota? É interessante que Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 23, versos 11 e 12, o maior entre vocês deverá ser servo, pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. O engraçado é que isso não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho, e sobre isso eu tenho esperança. Deixa eu te dizer uma coisa, essa não é a igreja de Cristo. A verdadeira igreja não tem trono para homens, só para Jesus. Não tem um dono humano, só um Senhor, que é Cristo. A verdadeira igreja é um corpo, onde cada membro tem valor. É um lugar de serviço, não de domínio. É uma família, não uma empresa. E se você está em um lugar onde o medo domina, onde questionar é proibido, onde o líder se comporta como rei, saia daí correndo. Isso não é igreja, é cativeiro. E eu gostaria de te dar um versículo para você meditar e apoiar aquilo que eu estou dizendo. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ei, se você percebeu que estava preso em um sistema de controle, lembre-se, Jesus te chamou para a liberdade. A igreja é dele e não de homens. Eu gostaria de finalizar esse vídeo com uma simples oração. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, abre os olhos do teu povo. Ensina-nos a viver o verdadeiro evangelho, sem medo, sem manipulação, sem opressão. Que a tua igreja seja aquilo que o Senhor sonhou e não o que os homens transformaram. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te direcione. Esse é o desejo do meu coração, seu amigo em Cristo, Pastor Felipe Jesus.